África e Brasil. História da África e a sua contribuição para a formação da cultura brasileira. A história do Brasil é marcada pela influência de diversas nações e culturas, principalmente por três grupos que tiveram extrema importância no desenvolvimento do nosso país: os indígenas, os europeus e os africanos. Esses grupos influenciaram diretamente a nossa língua, cultura, nossas tradições, costumes e no nosso modo de vida. E hoje vamos dar destaque a um grupo, os africanos. Mas antes, é preciso entender sobre a história desse povo. A história da África é antiga, com o continente sendo considerado o berço da humanidade, dando início a primeiras formas de organização social e de inovações tecnológicas, sendo também a origem de diversas civilizações que contribuíram para a riqueza cultural do continente. Acredita-se que os primeiros hominídeos, antecessores do Homo sapiens, surgiram na África Oriental. As descobertas arqueológicas reforçam essa ideia de que a África foi o principal palco da evolução humana. Com o passar dos milênios, esses grupos humanos espalharam-se pelo continente e deram origem a diferentes culturas e civilizações. Alguns destaques em sua evolução foram o desenvolvimento da agricultura, a domesticação de animais e o surgimento de civilizações complexas. A colonização europeia da África, iniciada no século XV, desestruturou sociedades locais, impondo sistemas de trabalho forçado, além de exploração econômica, que impôs fronteiras arbitrárias na partilha da África e fragmentou muitas comunidades, também criando fronteiras que foram artificiais, que fomentaram tensões e conflitos que duram até os dias de hoje. A partilha da África dividiu o continente entre as potências europeias, desconsiderando fronteiras étnicas e culturais, gerando divisões internas e deixando um legado de instabilidade política e conflitos. O tráfico de escravizados devastou a sociedade africana ao capturar milhões de pessoas para trabalho forçado nas Américas, enquanto o imperialismo intensificou a exploração econômica e a imposição cultural, perpetuando desigualdades que deixaram marcas profundas na demografia e na história cultural, afetando também o desenvolvimento social, político e econômico do continente. A história da África é repleta de conflitos internos e externos, alimentados por divisões coloniais e disputas por recursos, resultando em guerras civis e genocídios que continuam impactando na paz e na segurança de várias regiões. Os exploradores portugueses foram os primeiros a estabelecerem feitorias na costa ocidental do continente, com o objetivo de obter ouro, marfim, entre outros produtos valiosos. Por isso começaram a ter interesse no trabalho de escravizados africanos, e ao longo do século seguinte, outras potências europeias também se interessaram pelas riquezas africanas e iniciaram um processo de dominação que culminou na submissão política e econômica de grande parte do continente. O tráfico de escravizados foi uma das práticas mais cruéis e desumanas associadas ao colonialismo na África. Entre os séculos XVI e XIX, milhões de africanos foram capturados e vendidos como escravos para trabalhar nas plantações e nas minas para as colônias europeias nas Américas. A captura e o comércio de escravizados foram facilitados pela cooperação de algumas elites locais africanas, que participavam da captura e da venda de prisioneiros de guerra e de desafortunados para os europeus. O impacto do tráfico de escravizados foi devastador para as sociedades africanas, pois eles tiveram uma perda significativa da população que estava em idade produtiva. Isso desestruturou completamente muitas comunidades, interrompendo o processo de desenvolvimento social e econômico. Além disso, o tráfico fomentou conflitos entre grupos étnicos, já que algumas comunidades se envolviam no comércio de pessoas para evitar serem capturadas. A cultura africana é extremamente diversa e rica, refletindo a grande variedade de povos e tradições do continente, com uma ampla gama de expressões artísticas, religiosas e linguísticas, refletindo a complexidade e a história de interação entre diferentes povos e tradições no continente. A música, a dança, a literatura e as artes visuais africanas são conhecidas mundialmente por sua expressividade e complexidade. A história dos povos africanos é, portanto, marcada por uma riqueza cultural e histórica que desafia visões estereotipadas e simplistas sobre o continente. A oralidade desempenha um papel central na transmissão do conhecimento e das tradições, sendo passado de geração em geração por meio dos griotes, os tradicionais contadores de história em muitas culturas africanas. A religião também é um aspecto importante da cultura africana. O continente abriga uma grande diversidade de práticas religiosas, incluindo tradições animistas, o cristianismo e o islamismo. Essas religiões coexistem e, em muitos casos, se misturam, formando sistemas de crenças únicos que refletem a cultura da África. A origem dos povos africanos é marcada pela diversidade étnica e cultural, onde a cultura africana se destaca por sua diversidade e expressividade, influenciando, inclusive, a formação cultural e social do Brasil. A cultura africana chegou ao Brasil principalmente através da escravidão, com a chegada de milhões de africanos trazidos para o país durante o período colonial. Esses africanos de diversas etnias trouxeram consigo suas tradições, costumes, línguas, religiões e formas de expressão, que se mesclaram com as culturas indígenas europeias, contribuindo significativamente para a formação da identidade e sociedade brasileira, dando origem à rica cultura afro-brasileira. A história da África e a história do Brasil estão profundamente interligadas, principalmente por conta do tráfico transatlântico de escravizados. Os africanos e seus descendentes desempenharam um papel
papel fundamental na formação da sociedade brasileira, contribuindo também para a cultura, a economia e a demografia do país. Elementos culturais de origem africana, como a música, a dança, a culinária e as religiões de matriz africana, são parte integral da identidade brasileira. Algumas influências que temos, por exemplo, são: O idioma trouxe palavras importantes para o nosso vocabulário, como moleque, samba, fubá, caçamba, entre outras. Na música trouxe ritmos como samba, maracatu, jongo, além de instrumentos como atabaque, cuíca e berimbau. Na culinária trouxe pratos como acarajé, vatapá, feijoada, quiabo, além de ingredientes como azeite de dendê e o quiabo. De técnicas, eles trouxeram a difusão de sabores, além de outras técnicas que vieram pelo período da escravidão para o Brasil. Trouxeram as religiões, como o bando e o candomblé, que surgiram após a mistura de crenças africanas com o catolicismo europeu. Também trouxeram patrimônio cultural, onde trouxeram um pilar essencial da identidade nacional, como as manifestações e festas populares e artes que preservam e enriquecem as tradições africanas. Atualmente, o continente enfrenta desafios, mas também apresenta oportunidades de crescimento econômico e inovação, desempenhando um papel cada vez mais relevante no cenário global. A luta dos afrodescendentes por igualdade e reconhecimento no Brasil também é um reflexo das continuidades e de rupturas históricas entre os dois lados do Atlântico. Ou seja, a cultura africana influenciou na construção da identidade do Brasil, além de ser fundamental para entendermos o processo de formação do mesmo. Ela construiu o que chamamos hoje de riqueza social, que é muito importante para a formação de uma sociedade inclusiva e igualitária. Tudo isso que acabamos de ver mostra a grande importância e influência dos países africanos na nossa cultura, língua e costumes. O contato desses povos com os brasileiros fez diretamente da nossa história, principalmente pela época do início da colonização portuguesa no Brasil, onde a primeira economia foi a açucareira, que utilizava o trabalho braçal de escravizados africanos. Essa história, porém, não ficou para trás. Até os dias de hoje, conseguimos perceber o preconceito e o racismo que já estão enraizados desde aquela época. Muitos humanos africanos foram tratados de forma desumana, sendo privados da sua liberdade, dignidade e vida, obrigados a fazerem trabalhos pesados, sofrendo com violências e humilhações, se tornaram escravos de pessoas que se achavam superiores, apenas por um simples fato: o seu tom de pele.